porção semanal Bamidbar. E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída. Todos os filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, tribos, segundo seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos em diante, todos aqueles que saem para o exército em Israel. E a esses contareis por suas turmas, tu e Aharon, e convosco estará cada tribo um homem, o qual seja a cabeça da casa de seus pais. E estes são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur; de Shimon, Shelumiel, filho de Tsurishadai; de Yehudá, Nachshon, filho de Aminadab; de Sahar, Netanel, filho de Suar; de Zebulun, Eliav, filho de Helon; dos filhos de Yosef, de Efraim, Elishamá, filho de Amiúd; de Menash, Gamaliel, filho de Pedatsur; de Bineamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dani, Ahiezer, filho de Amishadai; de Asher, Pagiel, filho de Orram; de Gad, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Ahiná, filho de Enã. Estes são os que foram chamados da congregação, príncipes das tribos de seus pais. Eles eram cabeças dos milhares de Israel. E tomaram Moisés e Aharon a estes homens que foram declarados por nomes, e a toda a congregação fizeram juntar no primeiro dia do segundo mês, e foram designados pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, pelo número dos nomes, desde a idade de 20 anos em diante, cabeça por cabeça, como ordenara o Eterno a Moshe. Contou-os no deserto de Sinai. Agora aqui vai ter uma sequência que vai dizer o número, que vai dar lá 603 mil e uma sequência. Vamos ver aqui onde vai terminar. Versículo 50, um pouquinho antes lá do capítulo 2, na página 386, está assim: e tu incumbe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus objetos e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos seus objetos. Eles o ministrarão e em redor do tabernáculo acamparão. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e ao pousar o tabernáculo, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar será morto. E pousarão os filhos de Israel, cada homem junto a seu acampamento, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel. E farão os levitas a guarda do tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moshe. Assim fizeram. Veja, a gente está vindo de uma sequência de ensino e já havia tido uma outra contagem que deu esse mesmo número de
uma certa colocação entre os sábios, se foi feito dentro do mesmo ano, porque você tem o mês de Tishrei, que marca anos de vida de uma pessoa, mas você tem o início do ano religioso, no caso, em Aviv, que é Nissan, onde começa a Páscoa. Então, em relação a essas duas datas, se você faz, pode ser que pode ter ocorrido uma contagem dentro do mesmo ano, e daí talvez a explicação de terem dado o mesmo número, tá? Mas a questão em si não é o caso. Vamos lembrar que a gente vinha falando em relação às pessoas que foram tiradas do Egito. O Eterno começa a trabalhar nessas pessoas para que elas tenham uma mente sã, tá? Porque se você pensar naquilo tudo que o povo passou, não somente a cabeça fica perturbada, tá? A história da vida, como o corpo também fica castigado. No entanto, como já falamos, Salmo 105, acho que o 107 também, traz declarações dizendo que na saída do Egito todos foram curados. Não saiu nenhum doente. Então, o corpo, no sentido, aquilo que se vê, eles saem perfeitamente, porque ocorre cura, tá? Uma vez que ocorre cura e tudo aquilo que eles passaram, há possibilidade muito grande, se você pensar pelo próprio histórico da tua vida pessoal, é que a vida da pessoa tenha uma retomada de rumo, né? Uma retomada, mudando o foco, mudando o jeito de enxergar. Mas mesmo assim, a Torá considera que a mentalidade daquelas pessoas eram de escravos. Por isso a gente trabalhou nas semanas passadas aí sobre esse lado emocional, essas coisas todas. Depois nós falamos sobre a idolatria, tá? E hoje a gente chega nesse ponto que a gente pode tocar num assunto que é bastante interessante, que é justamente algo que está ligado com pecado, algo que eu já tinha falado tempos atrás, mas aí pediram para que a gente retomasse, e como está dentro do perfil dessa paraxá, a gente pode retomar esse assunto, tá? Nós falamos semana passada sobre a questão do servo hebreu sair livre no jubileu, ou sair livre no 7º ano. Comentamos que, como igreja evangélica, como que era a visão nesse sentido, que nós tínhamos uma visão positiva nesse assunto, como amar a Deus, e a gente falou bastante nesse assunto. E eu terminei semana passada falando que na visão judaica, essa questão ela é no sentido negativo, porque aquele escravo hebreu que escolhe ficar na casa de seu senhor, ele é visto como um, entre aspas, ingrato, porque ele está negando o amor de Deus, né? Porque todas as coisas que o Eterno fez seria uma ingratidão a pessoa querer permanecer na escravidão, sendo que Deus tomou um ato de trazer liberdade. E uma das atitudes para se servir a Deus é estar em liberdade. Daí a gente passou para o tema, mostrando como que a religião, no caso a nossa, né, de evangélico da época, como que ela escraviza, ela traz a pessoa debaixo de uma servidão, sobre regras do amor, etc, etc, mas sempre com aquela ideia de que somos livres. E a gente comentou o quanto, na verdade, éramos aprisionados. Ou seja, nós estávamos naquela condição mesmo de furar a orelha e declarar, olha, nós ficamos na casa do nosso Senhor. Então a gente ficou numa posição de escravo. Mas hoje a gente entra nessa ideia que o Eterno traz de liberdade. Para se servir a Deus é necessário que esteja livre. Agora,
ampliando isso para fatos da vida corrente, do dia a dia, você vai perceber que quando você tem um problema, você passa a ter problema no casamento. Se o problema é em casa, é muito difícil. Existem muitas pessoas que elas conseguem chegar na porta do trabalho, entrar e deixar os problemas lá fora. Mas uma grande maioria, ela não consegue. Fica estampado na cara da pessoa que ela está tendo problemas. Porque muitos problemas, eles acabam invadindo o corpo. Então a pessoa fica deprimida, outros até surtam, eles entram num estado, pode desencadear doenças psíquicas diversas, ou doenças físicas, tá? E quando uma pessoa está nesse sentido, todo o corpo passa a funcionar de uma maneira, não é normal. Tá? A energia não vai desenvolver ali de uma forma saudável, porque o corpo está doente. Tá? Então, quer dizer, aqui afeta o aspecto emocional da pessoa, afeta o corpo e vai afetar a área da espiritualidade. Isso você pode chamar de servidão. A pessoa, ela está escrava, servindo a alguém. Tá? E este nome, servindo a alguém, é bem interessante você pensar que muitos acham que são livres, mas estão servindo a igreja. Outros estão servindo a sua religião, seja ela judaica, seja ela qualquer linha que for, espírita, católica. Então, como a gente falou, ele está escravo do nome, da doutrina, daquilo. Outros estão escravos da família, outros são escravos do trabalho, outros são escravos da esposa, a esposa que manda no marido, os dois são escravos dos filhos, e vai por aí afora. Eu estou jogando de várias possibilidades para você entender que a vida normal das pessoas, você não precisa virar muito o pescoço para enxergar essas coisas, porque ao redor está muito claro, todo mundo de alguma forma, ele está servindo a alguma coisa. Entendeu? E você vai perceber que para se chegar, vamos dar o exemplo da pandemia aí. Fecharam as igrejas nessa época de pandemia. Então, qual foi a ideia geral que foi passado? Que no momento da pandemia, enquanto as pessoas, quem tivesse medo para sair de casa e para ir buscar a Deus, tinha liberdade para ficar em casa, se quisesse. Tá? Mas uma ordem judicial de fechar a igreja traz de uma ordem geral para o povo de que o pensamento é assim, no momento que muitos precisam ter apoio em Deus para poder depositar sobre o altar de Deus os seus traumas, seus medos, suas angústias, suas perdas, para obter consolo, tá? Como diz Isaías, acho que é Isaías 40, ou é Salmo 40, não me lembro, mas o texto fala assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Tá? Eu sei que é o capítulo 40. Se eu não me engano é Isaías. Bom, e aí, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No momento desse, a pessoa que está aí desesperada, ela vai à igreja, ela vai buscar consolo, entendeu? Mas quando vê uma ordem judicial e fala, não vai. Esse que dependia lá do consolo entre quatro paredes, ele passa a ter dificuldade. Mas se ele passa a ter dificuldade, você também vê, no momento desse, um tipo de servidão, que a pessoa não é livre. Porque quem é livre, ele vai ter a liberdade de, em qualquer parte do mundo, qualquer lugar que ele seja, ainda que a pessoa estivesse preso numa cadeia, como muitos rabinos na época da Rússia estiveram presos, alguns morreram aprisionados, e mesmo entre cadeias, eles eram livres, porque a alma é livre,
tá? Agora, a mente, ela subjuga pessoas e faz com que a pessoa fique escrava de programas, de situações, de coisas. Por isso que essa influência é muito grande entre pessoas. Ou você é influenciado por alguém, ou você está influenciando alguém. Pode-se dizer que praticamente ninguém fica livre disso. Mas o ideal é a gente ser totalmente livre. Por quê? Para ser totalmente livre, você tem que estar numa liberdade com Deus. Porque a forma, o que traz liberdade? O jeito que você enxerga. Se você enxerga distorcido, você vai ficar aprisionado. Por quê? Aquela visão distorcida, ela vai causar reação dentro da pessoa, para adoecer o corpo, para adoecer a alma emocional. E, por consequência, abala a relação de espiritualidade dessa pessoa. Então, o que o Eterno quis desde aquele princípio? Como a gente citou, que a ideia não era tocar em assuntos quando ele estabelece o começo do livro de Levítico, que a gente citou, a ideia não era falar de sangue. A ideia era simplesmente trazer aqueles comandos que eles já estavam acostumados debaixo de uma servidão do Egito, e Deus quer libertar. Mas se você tira tudo da pessoa nesse momento, que por mais que ela está saindo para o bem, é uma perda. Ela está deixando uma terra. Mas é para o bem. Mas a pessoa nasceu ali, ela está acostumada com um monte de coisa. Ansiedade dá por causa do novo. Não sabe o que vai acontecer lá. Entendeu? E uma vez que eles estão saindo, vem os mandamentos do Eterno para poder fazer com que essas pessoas comecem a ter uma mente liberta. Como dizia lá no passado, mente sã, corpo são. Os filósofos gregos falavam isso. Bom, nesse sentido, as pessoas estando libertas, saindo, o que precisava tirar de dentro delas? Esse comportamento de dependência da idolatria. E a gente citou, todo o povo de Israel, nascido debaixo da Torá, ele é chamado de livre, tá? E todo aquele que é nascido fora de Israel, que eu falo, não é só na terra ali, tá? Porque aqui nessa época nem a terra tinha. Eles estão entrando para o deserto, caminho à terra prometida. Uma vez chegando na terra prometida, se estabelecendo lá as 12 tribos, então você começa a ter uma noção de povo, de cultura, começa a construir todas as demais coisas. Então, aí vai poder falar, todos os nascidos fora de Israel, aí seria o quê? Dentro da vida do povo judeu. Então é chamado de vida, é chamado de liberdade. E qualquer um nascido fora desse povo, ou seja, as nações, nossa, vocês viram? Passaram um avião. E todos aqueles que nascem fora, eles são chamados de idólatra, tá? Por que idólatra? Porque aquele povo que recebeu a Torá, ele recebe a codificação, a forma, os passos, como se deve fazer para andar com Deus e reconhecer Deus como um, por isso monoteísmo, Deus é um. E uma vez que se está satisfazendo ao seu Senhor, e veja que neste Senhor, que é o Eterno, ele vai ter paciência para lidar com as coisas erradas das pessoas, com os afastamentos dessas pessoas. Mas como um povo, todos eles estão livres. Mas você vai ver na individualidade de muitos um tipo de prisão, tá? Portanto, o Eterno ele vai trabalhar
com esse povo, para incutir na cabeça dessas pessoas, no coração, que eles são livres. Comentamos também semana passada que mesmo estando livres, nós vimos que historicamente falando, na famosa data de 722 e de 603 até 586, o povo todo foi levado cativo. Voltaram a ser servidores de alguém. No caso, o reino da Síria e reino da Babilônia. Agora aqui, entrando uma coisa interessante. Eles estavam debaixo da Babilônia de qual governo? Vocês lembram de um nome famoso do rei que tem aí? Não, o Ciro já está na época da liberdade, quando eles voltam, 538. Estou falando lá na época de 603, vindo até 586. Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor está nessa missão para poder pegar o povo, ele não era o rei ainda, tá? Quando ele volta, ele recebe a mensagem de que o pai tinha morrido, tá? Mas a importância aqui não é se o pai morreu ou não, porque ele acabou sendo um nome muito, 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 muito grande. O que eu quero chamar a atenção aqui sobre este nome é que o texto de, acho que é Isaías 14, são dois textos que na igreja evangélica, na teologia cristã, é colocado sobre a história de Satanás, que é aquele que oprime, que é aquele que força a pessoa a ficar debaixo do pecado. Só que esse texto que a gente aprendeu na igreja cristã como sendo a doutrina da queda de Satã, na escritura judaica, porque isso é para o judeu, isso é a escritura do judeu, é a história da família, do caso dos judeus. A interpretação deles e dos sábios fica muito clara, que nesse sentido está se falando de Nabucodonosor e não de Satã. Porque quem quis subir, quem quis fazer, quem quis ser grande, quem se via como Deus, toda essa história aí está falando de Nabucodonosor. Inclusive, no nome do texto lá, inclusive fala que é isso. Mas a igreja, ela deu nesse fato o atributo para que todos fossem entender como sendo Satã, a queda do anjo, tá? Por que é importante compreender isso? Que eu vou entrar num assunto agora que você precisa ter essa distinção, porque se você continuar preso, você não vai entender judaísmo. Você vai estar aqui com a gente, mas vai continuar sendo um evangélico. E eu não quero que você continue sendo evangélico. Porque se você quer ser evangélico aqui, você não vai estar fazendo bem para a tua vida, porque aqui eu estou ensinando o judaísmo. Então você tem que voltar para a igreja evangélica. Senão você vai ficar mirrado. Você vai ser uma planta que tem a raiz que pode crescer bastante, mas num vaso apertado. Vai ficar espremido. Entendeu? Ou então você tem alguém lá na igreja evangélica que é um vaso enorme para uma raiz pequena, fica tudo desproporcional, fica largo demais, entendeu? Então a coisa tem que ficar ajustada, cada um no seu quadrado, para conviver e ser feliz perfeitamente. Então, como são as coisas? Voltando aqui para você compreender o que é que eu quero dizer. Se entra o tema da escravidão por Satã, então a igreja cristã, ela precisa realmente trazer aos fiéis um fato para que a pessoa se apegue a um início, que é queda de Satã, a queda do anjo. Mas a queda do anjo, eles vão falar que essa queda ocorre no céu e que esse anjo se torna como um Deus. Entendeu? Então ela criou um Deus. Satã, de anjo,
passa a ser Deus, tá? Mas até então você vai ver lá no judaísmo que um homem que foi muito justo aqui na terra com Deus, quando ele é arrebatado por Deus, ele é tirado em vida da terra, Deus o transforma em anjo, tá? É uma coisa, um homem que é transformado em anjo, e esse passa a ser o comandante de todos os anjos nos céus, que é Metraton. Bom, aqui eles estão pegando um anjo que já era um chefe do céu e agora transforma esse anjo como um Deus, que continua com seu reino, que cai com uma terça parte do céu, que continua agora com um exército que é o povo, tá? O povo que não está religiosamente com Deus ou que não tem aceitado um Salvador. Guarde isso, que é importante. E aí esse reino é formado disso. Ele é formado de anjos malignos das trevas e de homens e mulheres na terra. Entendeu? Bom, o que acontece aqui com Nabucodonosor? Ele, nesse texto, a história vai dizer que ele caiu, tá? E que nessa humanidade dele tinha que ficar algo muito claro, porque ele subiu tanto que ele tinha que cair tanto. Então, nessa queda, ele sobe tanto e se vê como um Deus. Na volta, ele vem caindo tanto que ele não para na onde é o homem, ele vai para o andar de baixo. E o andar de baixo, o que tem abaixo do homem? O animal irracional. E como ele ficou? Ele ficou como uma besta no campo, cresceu o pelo, os dentes, ele virou um animal, ele virou um bicho, literalmente. E ele ficou nessa posição, se não me falha a memória, por 7 anos, tá? E depois ele é restaurado, tá? Então veja, quando a ideia cristã, ela se apoia num texto, tá? De alguém que subiu e caiu abaixo do homem, se transformando num animal, tá? Agora vem a doutrina de Satã. Satã, portanto, ele vira um anjo que se transforma, que tem um reino e vai disputar com Deus um reinado. Vai disputar as pessoas. Deus passa a ter os seus anjos do bem, bonzinhos, e Satã tem os seus exércitos do mal. E aqui na terra, as pessoas que serão disputadas seriam nós, pessoas, seres humanos. E aqueles que aceitassem o Salvador, tá? Porque o Salvador no caso seria Jesus, que segundo a doutrina diz que pagou o preço do pecado. Então pagar o preço do pecado significa ficar livre desse anjo que se transformou em Deus e que governa sobre todas as coisas e que está disputando um reino com Deus. E ele só vai perder neste reino se as pessoas daqui olharem para este fato, que uma pessoa cumpriu a Torá. E essa pessoa que cumpriu a Torá faz com que todos que o recebam fiquem livres do inferno. Hoje, olhando pela ótica do ensino judaico, isso faz sentido? De maneira alguma. Não tem sentido uma coisa dessa. Porque um que cumpre a Torá dá liberdade para todos. Não é assim que Deus age. Por quê? Porque Deus tem seus líderes? Tem. Por isso ele estabelece um Messias para cada geração. E nesse sentido, o Eterno, ele trabalha com cada pessoa. E o esforço de Deus desde esse começo é trazer liberdade. Você precisa ter liberdade para poder raciocinar, pensar. A mente judaica, ela entende que este mundo onde nós estamos, ele é chamado Asiá. Na árvore da vida é o último ponto aqui embaixo, chamado Malhut, tá? Você precisa subir, ou no caso, receber a energia da árvore, que vai parar em Yesod. Ali geralmente tem uma ruptura, não é ruptura, a sujeira vem e ela bloqueia.
Então, de Yesod não passa direito a verdade, as coisas para Malhut, que é reino. Aí as pessoas vão ficar o quê? Escravas, debilitadas, doentes, com a famosa sovela na orelha, o brinco na orelha, e vai declarar que ama o seu Senhor, ou seja, vai criar uma máscara para que a pessoa permaneça escrava, tá? Bom, agora a gente pode entrar nessa questão do pecado, enquanto Deus luta para trazer liberdade às pessoas. E a liberdade, você tem que ter liberdade aqui e no ser espiritual. A liberdade em todas as áreas. Bom, o que é que nos escraviza? É uma palavrinha pequena que se chama pecado. Aqui é o problema do mundo inteiro, tá? Que todo mundo vai trabalhar. Vai existir esse termo pecado na Bíblia hebraica? Claro que vai existir. Você vai ver pela própria Torá, língua assim, aquele que pecar desse sentido será extirpado no meio do meu povo. Aquele que se afastar dos meus mandamentos, tal. Aí vai dizer, Moisés falando que se afastarem daqueles mandamentos que o Eterno estava dando, o que viria sobre o povo? Viria sobre o povo doenças, inimigos, exércitos de guerra, todas aquelas coisas todas. Então, cuidado, vamos entender direito essas coisas. O termo pecado nesse sentido de vocábulo, ele vai existir aqui também, mas não com a mesma conotação que você encontra na religião dos cristãos. Vamos ver essa diferença? Então, vamos ver assim. Para o judeu, o Eterno, ele está fora de circulação. A gente pensa que como brasileiro, que gosta do futebol, que o brasileiro, ele não aceita a comparação, porque ele fala que o Pelé, não existe ninguém, não existiu ninguém como ele antes, e não existiu ninguém como ele até hoje. Você vai conhecer nomes aí famosos de Messi, Maradona, você vai conhecer nomes diversos de pessoas que jogaram muito, mas como Pelé, não tem como. Então, ele é colocado fora da lista, fora desse mundo futebolístico, tá? Quando você pensa com a mente judaica para falar sobre Deus, não se discute divindade de Deus. Por quê? Porque quando você pensa em divindade, por ser humano, para você pensar alguma coisa, só o fato de você pensar, você já está quantificando. Você já está estabelecendo limite. E como que você vai falar de um Deus que é grande, 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 imenso, que não tem fim? Como que você vai falar de algo que não tem fim, partindo de um ponto? Porque você tem que partir de um ponto. E a cabeça do homem, do ser humano, ela parte de um ponto. Por mais que ela fala que seja infinito, ela tem limitação nessa questão. Então, desse ponto de vista, não se discute Deus, divindade, não se estuda nesse sentido, porque ele está totalmente fora. Mas, por outro lado, o que você vai ver na relação de Deus com a Torá e a Torá com o homem é uma intervenção, é uma continuidade entre Deus e o homem. É o céu, terra. Terra, céu, céu, terra. Justamente. Aí você pensa, mas como que alguém que está totalmente fora desse mundo está nesse mundo? Como que se ouviu Deus falar os famosos, os 10 mandamentos, que usando esse termo, porque todos conhecem assim por causa da religião. Os 10 mandamentos que foram ditos, expressados ao mesmo tempo,
os 10 mandamentos. Então, como que se fala que Deus está fora, que não entra em contato com este mundo, mas o que você mais vê é justamente o contato das pessoas com Deus e Deus em contato com as pessoas no mundo. Tá? Isso pode causar uma grande confusão. Aí, quando vem a doutrina de Satã, que se rebela contra Deus, aqui você já encontra um problema. Como que aquele que foi criado vai superar o Criador? Não tem sentido. Agora, aonde é que o ser humano vai entender sentido nisso? É fácil você compreender, sabe por quê? Porque muitos alunos superaram seus mestres. Tá? Eu tive bons professores de português. Aprendi a gostar de português. Tive bons professores de biologia. Aprendi a gostar de biologia. Tem muitas pessoas que se tornaram grandes nomes em alguma coisa por causa de seu professor. Só que eles superaram e muito o seu mestre. Tá? Como a gente consegue entender isso em variadas partes do mundo? Essas coisas acabam entrando dentro da gente num sentido inconsciente, tá? Essa informação passa e ela passa a fazer sentido quando diz: qual o problema então do anjo que foi criado superar e disputar um reinado com aquele que é o pai dele, que é o criador dele? Aí vem, normal. Se um aluno supera seu mestre, eu não sei aí na igreja evangélica se a gente aprendeu, é dito que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, tá? Mas subentende que ele cresceu tanto que ele deixou Gamaliel para trás, tá? Da mesma forma, é dito que Jesus estudou com os rabinos, mas que ele superou muito os rabinos. É tudo uma narrativa para ser colocada para as pessoas acreditarem que aquilo é dessa forma. Tá? Mas, sem entrar nessas coisas agora, mas a relação atribuída a este nome Jesus, a pessoa, uma coisa é a pessoa que viveu e morreu lá nos anos 30, do começo desses tempos. Nós estamos em 2021, mas a história dele começa a ser contada no ano 300. Você vai passar 300 anos, quantas coisas você não consegue colocar ali, fatos. E quando esse fato é narrado, é escrito. Eu já trouxe algum material aqui para vocês falando, tem material na internet que vai mostrando a influência dos Flavianos, que o último dos Flavianos é Constantino, de onde nasceu a Igreja Católica, e é da Igreja Católica que nasce o protestantismo, o cristianismo evangélico. Tá? Então vai mostrando aquelas técnicas que pega a história lá do Egito, quando Moisés atuou de tal forma, aí eles vão repetindo essas histórias lá para frente, e chega no Novo Testamento, eles repetem, simplesmente repetem. Por exemplo, aquela história do homem que ele tem os porcos lá, que os porcos são lançados, é repetição. O episódio com Tito, que foi aquele general do ano 70, é uma história repetida de algo. Então eles vão sobrepondo situações. Mas como a gente não tem uma vivência histórica dos fatos, a gente vai com poucos fatos que acaba fazendo sentido para a gente acaba ficando escravizado naquilo. Quer ver uma coisa muito que passa na vida de todo mundo? É aquela questão: o amor é o quê? Cego, surdo, mudo.
Como que você comprova uma coisa dessa? Que o amor é cego, surdo, mudo? Você conhece com certeza mães que criam a filha com tanta dedicação e sempre quer algo bom para aquela filha. A minha sogra teve sorte, mas você pensa que as mulheres têm sorte assim como a minha sogra? Mas muitas mães, que acontece? Aí a filha conhece um sujeito, quem está de fora consegue ver os defeitos. A prova que a gente não consegue ver os defeitos em nós mesmos, algumas coisas a gente consegue. Mesmo em terapia, você não consegue ter uma noção completa de você mesmo. Por quê? Porque a nossa história, ela vai andando para dentro, ela vai descendo degrau, 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 e o certo é que a gente vai parar lá em Adão, e Adão com Deus. A gente vai partilhar de situações que vai extrapolar aquilo que é a nossa própria vida de hoje. Ela vai entrar em contato com assuntos que pertencem a toda uma humanidade. E essas coisas estão no nosso meio. As informações estão aí. Aí fica fácil essa situação prender a gente, porque o exemplo é esse. Se todo mundo consegue compreender essa questão do amor, que o amor é cego, surdo, mudo, ele pode não ser cego, surdo, mudo. Entendeu? Será que o amor é cego, surdo, mudo? O que nos liga a Deus não é o amor? E se o teu amor for cego, surdo, mudo com Deus? Que ligação que você vai ter? Ligação de servidão. Então é isso que rege a vida religiosa das pessoas. Só que esse negócio de ser cego, surdo, mudo é unilateral. É uma via só. E não se sustenta uma vida só, uma via só. O que sustenta é um interrelacionamento. Nós não falamos céu, terra, terra, céu. Ora, a informação tem que vir de Deus à terra, tem que ser entendida, é igual alimento, ele entra pela boca, tem que ser mastigado e começa a descer e vai, para poder extrair dele tudo que é o bem, para poder trazer vida ao teu corpo. Então, essa resposta que você vai ter com Deus, se você tem uma resposta de amor nesse sentido cego, surdo, mudo, então você vai estar olhando para Deus no sentido idealizado. Você criou o teu Deus. E aí vem a linha filosófica quando fala que o homem criou Deus. Se você pensar por esse lado, não está errado. Porque cada um tem criado o seu Deus. Você não cria o teu próprio inimigo? Muitos patrões, o empregador, o dono da empresa, aquele que te emprega e paga teu salário, em quantos momentos ele foi vilão? Você olha para ele como irado, com raiva. E será que ele é tudo aquilo que você... Não, você criou aquele negócio. Até que acontece alguma coisa que ele faz de muito bom, numa ajuda que ele te dá, ninguém te ajudou, de repente ele vem e te ajuda, pronto. Aí ele já não é mais aquele vilão, ele já não é mais Satã para você. Agora ele é Deus, porque ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. E assim vai. A gente é assim com pessoas, filho com mãe, com pai, irmãos. Toda relação que a gente vai tendo, tudo isso está dentro da gente. Então a gente vai criando coisas, às vezes você cria um mundo que não existe. Aí as pessoas falam para você, mas você não está enxergando isso? Aí você fala, mas como que você enxerga isso? Eu não estou enxergando isso. A gente vê como surpresa. Todos nós somos amarrados. Agora Deus quer libertar. Só que você leva, imagina, uma pessoa com 30 anos de idade, que viveu, portanto, esses 30 anos como uma história, que o prendeu em tantas coisas. Do dia para a noite, ele vai ser livre?
como do dia para a noite o povo saiu do Egito e está lá no deserto agora, eles estão livres do Egito, mas o Egito está dentro deles. E quando a gente vivia com aquela tese do cristianismo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Cadê que as pessoas são novas criaturas? Aonde que está? Está só na palavra. Mas o comportamento, o discurso, a ruindade dela, a maldade dela, o que você vê de Deus ali? Você vê pouco de Deus nos momentos dentro dos respectivos lugares de culto. Aí vira aquelas piadas que a gente sabe que a criança chega para o pastor e fala: pastor, posso trazer a cama do meu pai aqui para a igreja? Porque quando meu pai está na igreja, nossa, ele é o melhor pai do mundo. Mas em casa... Então, não sei se aconteceu isso de verdade, tá? Mas vira uma piada, é um modo para você compreender que às vezes você de fato é uma coisa. E Deus quer que você seja a mesma pessoa, só que é uma pessoa que está aberta para mudanças constantes. Uma pessoa que está sempre num aperfeiçoamento a cada dia e aprendendo com os erros. Agora, os erros dentro da igreja evangélica, ele é chamado de pecado. E ele falou: o pecado mata. Eles são os primeiros a te colocar para fora. Não estende a mão. Então, cadê o amor? Cadê a misericórdia? Eles pisam. Parece que eles colocam a chuteira do jogador, que é para pisar na terra e não escorregar. E eles pisam em cima daquele que peca. Claro que tem aquele que peca, que é sem vergonha, que não quer nada com nada, mas o pecar, o agir errado, ele está dentro de nós. Como está dentro de nós também o fazer coisa certa. E Deus ensinou o povo judeu nessas duas situações. Tá? Saíram com ele. Saíram com ele. Na realidade, o que aconteceu depois disso? É claro que ele ficou triste, mas o que eu queria dizer é o seguinte: nisso que você está falando sobre o contexto. Existe em todas as vertentes religiosas, isso que é o mais triste, porque é o ser humano, né? Ele vai de encontro com o ser humano mesmo, ao invés de olhar outras coisas, que a pessoa, esse rabino que eu conheço, faz tanta coisa. Basta ver o filme lá aquela moça lá que é gay, a filha do rabino. Como chama aquele filme? Desobediência. Hã? Desobediência. Tem esse, tem um outro filme. Aliás, tem um monte de filme de judeu, né? Mas esse especificamente e um outro que eu vi. Do Netflix, você está falando, né? É do Netflix. Não, tem esse que eu estou falando, que é aquela moça morena lá e que depois tem um caso com aquela loirinha famosa lá. A Rachel. Isso. Entenderam? Essa daí mesmo. Tá, é uma atriz famosa, tá? Esse filme, ele mostra muito o quê? Isso que a gente está falando. Por quê? A gente tem ideia de falar assim: mas o judeu é maravilhoso. Gente, nenhuma pessoa é maravilhosa quando ela não entende as propostas de Deus. Tá? Então, a forma que esse filme também passa a forma religiosa.
Foi o avião, agora vamos esperar. É o carro do ovo. Não é uma bênção o ovo? A gente está falando dessas coisas que está dentro da gente. Mas eu já falo do ovo daqui a pouco. Peraí. Então, o que acontece ali? A congregação, o pai rabino expulsou a menina de casa. Ele amava a filha. Mas ele expulsou a menina de casa dentro de um padrão da religião judaica. Tá? Um padrão. E toda a congregação acompanha no julgamento sobre essa questão. Tá certo? Depois, o pai morre, a menina vem para o enterro e fica aquele constrangimento lá, entendeu? Uma coisa é quando você pega a letra fria. Por isso a questão lá que o Paulo do Novo Testamento falava que a letra mata. Tá? Pega aquilo lá friamente, sem a vida de Deus, aí você o comportamento fica de acordo com aquelas palavras secas. Não tem como. O próprio judeu fala que não tem como você entender a lei escrita, que é a Bíblia escrita, sem a lei oral. Só que esse tipo de filme que coloca assim, eles não estão trazendo ali a oral. Tá? Ficou uma coisa, ainda que falar, mas está subentendido. Mas a forma de ação é de repelir pessoas. Aonde que você encontra que Deus deixa a gente para trás? Aonde que você encontra? Começa lá o Novo Testamento dizendo, nem todos são filhos de Deus. Já começa errado. Então, de onde é que veio? Se todas as almas vêm de Adão. Então, esse que não é filho de Deus tem que sentido? Não é filho de Deus porque, olha lá a doutrina, porque ele se tornou filho daquele anjo que se tornou Deus. Então, é filho de um outro Deus. Se tornou filho daquele Deus por causa do comportamento. E aí vai entrando essas coisas no mundo inteiro, sorrateiramente, que nem uma água. Ela vai nos cantinhos das pessoas e fica com aquele comportamento nesse sentido. Tá? Dentro de cada pessoa tem o bem e tem o mal. A gente tem aquela ideia de que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo, e a gente está aqui no meio. Tá? Textos judaicos vão dizer que você tem as esferas espirituais que são altas, que tem muito próximo de Deus, que não tem nem forma. Depois você tem a questão dos 4 mundos, Atzilut, depois você tem Briá, Yetzirá, Asiá. Tá? E Yetzirá, você tem formas. Você tem um lado espiritual sem forma e outras já com forma, entendeu? E assim, coloca aqui que nós estamos numa região aqui e que a luz, se você pensar, como é que eu vou... Sabe, olha aqui essa lâmpada fluorescente. Você imagina um negócio desse daqui como um círculo? Tá? Essa luz, essa pequena luz, ela faz ela vai delimitar o escuro com o escuro, porque aqui onde nós estamos não tem luz de Deus, tem luz de Deus, tá? Mas como o comportamento das pessoas é de afastamento de Deus, então ele puxa escuridão. E o inferno, chamado inferno, tá? Ele é delimitado por essa luz. Por isso que os demônios estão muito próximos da entrada deste mundo que nós estamos. Essa pequena limitação só. É uma coisa interessante você pensar com isso. Agora, por outro lado, a gente ficou muito dentro da gente essa questão do pecado. Será que você pecou ontem?
Engraçado que mesmo na igreja evangélica a gente falava assim: eu pequei ontem, também pequei antes de ontem, provavelmente pecarei hoje, mas aí eu ando na presença de Deus e fico bem. O primeiro sacrifício que foi trazido, chamado holocausto, do hebraico olá, que é um sacrifício de sangue, onde aquele boi ele é todo queimado, tá? Ele está relacionado com o quê? Com o pensamento. Porque o que contamina o homem não é o pensamento. O pensamento, aquilo lá fica, você vai ver isso no livro de Jó, você vai ver isso em situações na Torá, aos montes. Então o que acontece? Quando a pessoa se vê com aquele pensamento, a tendência é que você, se você não tiver controle, a tendência é que você vai ficando cheio daquele pensamento e você vai acabar fazendo aquilo. Aí vem um texto que Jesus falou, que ali como terapeuta, eu já tive grandes dificuldades em ajudar pessoas por causa desse texto cristão, que quando Jesus fala assim: e aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher, digo que ele já pecou. E na internet, não sei quanto tempo atrás aí, o Yair Alon, não sei se foi no Zohar Diário, ou se foi num outro tema que ele colocou, que ele citou que num casamento ou num relacionamento, a pessoa se apegou não a uma traição, mas, não quero entrar nesses assuntos, tá? Não tem nem tempo, mas ele se apegou a um subterfúgio. Não sei se vocês me entendem o que é esse subterfúgio, de trazer prazer a si mesmo, com a própria mão, tá? Agora está claro, né? E aí, ele coloca isso daí, que isso acaba sendo um recurso, entre aspas, de Deus, para a pessoa superar aquela fase e voltar a ser normal. Muitas pessoas entenderam perfeitamente o que ele estava querendo dizer, mas o que choveu de comentário batendo ali, que ele teve que fazer um outro vídeo para poder explicar direito a essas pessoas. Entendeu? Então, essas coisas são difíceis, porque você não está constante. Tem momento que está tudo maravilhoso, tem momento que está tudo ruim. Não é bom ficar tudo no maravilhoso, mas também não é bom ficar tudo no ruim. O normal é você estar num, cai para o outro e volta para lá, para tentar uma linha o mais constante possível. Tem um gráfico na linha da psiquiatria, que você faz uma linha assim, e aí você começa com ela ondinha. Quando você tem a pessoa que tem os níveis claros de depressão, então você tem, lembrando que tem uma linha aqui, tá? Aí vai lá para cima, tá? Período grande, ó, depressão. É grande. Agora quando faz assim, vai lá para baixo, e vai lá para cima, e vai lá para baixo, a onda está grande, ó. Fica muito claro os dois níveis, que é depressão com ansiedade, etc. Mas quando é aquela onda pequena assim, ó, você tem a linha aqui e faz assim, ó. Isso aqui praticamente é a vida normal. Mas ainda aqui está dentro de uma doença, tá? Então, vamos ver, o pecado propriamente dito. Tem um texto famoso, um livrinho famoso de um cristão, de um pastor, que ele vai olhar para a cruz e vai pensar assim. A gente já estudou isso lá no passado, eu lembro que eu dei aula para vocês sobre isso. Que você tem o amor de Deus e a justiça de Deus. Tá? Lá no começo da história judaica, é dito que Deus criou o mundo
debaixo de um rigor, debaixo de justiça. E aí não deu certo. Teve que destruir aquele mundo para poder criar um mundo, e aí ele resolve criar um mundo dentro de uma misericórdia, Hesed, tá? Por isso aquele parzinho que você vê, Hesed Gevurah, misericórdia, amor, bondade, ligado com aquela parte que já é mais dura, que é o juízo, como diz na roça, a brabeza. Então o que acontece? Quando ele cria o mundo já usando um argumento de Hesed, aí os anjos vão falar assim, mas não vai dar certo também, porque os homens também não vão aguentar isso, não vão aguentar a posição. E aí o Eterno fala que ele também tinha pensado já nessas coisas, e ele já tinha preparado um caminho de retorno. E que o retorno é o quê? É Teshuvá. Então o que é o normal? É uma pessoa que anda em Teshuvá, que constantemente estamos voltando para Deus. Porque os mandamentos que o Eterno trouxe para nós, para os judeus, e nós vivemos da Torá dos judeus, os mandamentos é a forma como Deus está estabelecendo, as coisas que Ele está dizendo sobre o homem, mostrando o comportamento de prática comportamental, voltando-se para Deus, mas tendo liberdade para a gente até fugir um pouco disso. Fugiu, se deu conta, pensou, retorna ao caminho. É algo que vai pertencer à tua vontade. Eu não percebi que eu estou meio afastadão, que os pensamentos... O primeiro sacrifício que era levado é quando a pessoa se percebia, né? Tinha consciência. Nossa, pensei tal coisa, então vou levar um sacrifício, tá? Aqui é um ponto que você pensa assim, é o mais simples, mas aqui pode não ser o mais simples, pode ser o mais complicado, porque tudo que está no pensamento, olha o que a física quântica ensina hoje, que aquilo que o homem pensa, ele traz à realidade. Assim é a vida da pessoa. Se não está no teu pensamento, aquilo não existe. Mas quando você põe a realidade do pensamento, aquilo, em pouco tempo, você vai trazer a realidade. Tá? Pois bem, então a gente aprendeu lá que como pecado, o pecado é a marca que fica, que o homem faz coisas e vive a vida dele. Você concorda que o pecado em si, colocado, trouxe para a pessoa que... Na verdade, para o cristão, o pecado ou o pecador é aquele, não que comete pecado, mas é aquele que não aceitou o Salvador deles. No final das contas, acabou sendo isso. Porque se você não está aqui comigo, você está do outro lado, com o chifrudo, com o rabudo, com o cão, com o tinhoso, e vai por aí afora. Entendeu? Mas... quando alguém dentro do próprio meio tem problemas, muitos problemas estão mascarados. E aí também não precisa entrar nessa área. Agora, eu estava falando do Watchmani, né, que ele fala sobre o amor de Deus e a justiça de Deus. E aí ele traz um tema que ficou famoso entre os evangélicos, que a cruz... ela vai equilibrar, porque na cabeça dele era assim, Deus, se ele libera o homem, então ele está trabalhando em nome do amor, mas ele não está sendo justo, porque ele está fazendo vista grossa ao pecado do homem. Por outro lado, se ele olha para o homem pecador e enxerga o pecado do homem e julga com justiça aquele homem, ele não está exercendo amor, ele só está sendo justiça. Nessa ótica, ele está copiando aquilo que vem do judaísmo. Esse autor, o Watchmani, toda a doutrina dele é copiada dos ensinos judaicos. Na época que eu estudei o Watchmani, eu não sabia disso. Quando a gente entrou para o judaísmo, eu comecei a ver, ele pegou lá e trazia aqui pro evangélico. Só
com o nome sem citar fontes judaicas, mas ele traz a ideia. Essa ideia que ele traz na série O Evangelho de Deus, o primeiro livrinho, essa série, ele está buscando lá, que é o começo, quando o judeu também começa a explicar sobre Gevurah Hesed, sobre o nome Adonai Elohim, sobre severidade e amor. Então ele fala, poxa, Deus livrou o homem, então ele está trabalhando com amor, mas não está sendo justo. Mas se ele vai lá e castiga o homem, aí ele não está tendo amor. E aí vem o quê? Vem Cristo no Calvário, porque ali ele equilibra. Ele é amor e ele é juiz. Tá? Resolveu o problema. Resolveu o problema com uma idolatria. Sem sair da idolatria. Só que para Deus não funciona assim. Porque para Deus, esse pecado que as pessoas tanto falam em pecado, esse tipo de coisa, isso daí não existe para Deus. Pode. Eu não sabia, pesquisei agora. A terminologia de pecado significa errar o alvo. Violação, olha só, como a gente ensinava errado. Eu estava até conversando com a Jéssica sobre isso na violação a um preceito religioso. Esse é o significado de pecado. Isso, tecnicamente falando, a palavra pecado, ela só existe conectada a uma religião. Ou seja, E o termo que você estuda na teologia, o significado dessa palavra pecado é errar o alvo. é o que você fala. Se você não faz aquilo que aquela religião quer e estabeleceu, você está violando aquela religião. Ou seja, você está em pecado. Só que você não está em pecado contra Deus, você está em pecado contra a religião, só que nós não fomos ensinados dessa maneira. Então, assim, eu hoje, depois de tudo que eu tenho aprendido, eu não acredito que o pecado existe. Eu acredito que nós somos seres humanos que cometemos erros e vamos ter de pagar pelas consequências dos nossos erros. E eu quero saber se está certo esse pensamento. Porque eu já ficou muito claro, que do jeito que nós aprendemos o pecado, não existe. Eu acho que é mais uma responsabilidade. Você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. Porque, como você disse, todo mundo vai fazer coisas positivas, todo mundo vai fazer coisas negativas. Quando você comete um erro, quem que você atinge em primeiro lugar? Não é você mesmo? A gente não aprendeu que o maior inimigo das nossas almas somos nós mesmos? Então, assim, nesse sentido, o pecado não existe. Então, o religioso fala do pecado que, na linha religiosa, qual o problema do pecado? Associar-se a Satanás. Sim. Logo, vai para o inferno. Grosso modo é isso. Então, aonde está... Agora, nem isso as pessoas conseguem entender o que é associar-se a Satanás na época pegando isso, entendeu? Ela é bonita, mas, né? As pessoas também sabem o que é isso? Elas recebem, que nem um boxeador, ela recebe o choque da luva, né? Está sempre apanhando. Agora, o que acontece? O Satã, ele é o modelo do pecador, porque foi ele que se rebelou, e ele criou esse reino, ou seja, reino dos pecadores. Podemos dizer assim, reino dos pecadores. Aí todo aquele que pecar na religião vai se associar a ele, que é do mal, que tem os demônios, e vão chamar essa pessoa de endemoniada. Correto? E vai por aí afora nos comportamentos. Agora, vamos lembrar lá do começo. Quando você foi nascer nessa terra, Deus pensou em você e mandou um anjo pegar uma alma, que no caso era você. E esse anjo, para trazer a tua alma até lá a sua mamãe para o nascimento, isso é chamado a descida da alma. Na descida da alma é mandamento de Deus, que é colocado pelo Midrash, que este anjo, ele vai mostrar para você o inferno. O inferno é o quê? Em que sentido? Não esse inferno religioso. O inferno é o que acontece, quais as punições que são dadas àquelas pessoas
que não praticaram a missão dela aqui, porque toda alma vem com uma missão. Quando ela chega aqui e não pratica essa missão, ela foge do alvo, ela erra o alvo, ou seja, o pecado. Quando ela erra o alvo da missão, então ela vai se associando, o que acontece? Então lá, até chegar aqui na Terra, esse anjo leva para ver as pessoas, o lugar que essas pessoas estão depois que elas morreram aqui. E o que está acontecendo com elas. Aí vem aquela ideia, mas espera aí, a pessoa não pode, essa alma, entrar no corpo somente com essa visão do que acontece do lado errado. Então vamos ver também o que acontece com as pessoas que viveram bem nessa terra, que praticaram a missão delas, e qual é o grau de recompensa que ela tem depois da morte. Então aí aquele anjo leva então para os dois lugares. Aí depois disso a alma é trazida e colocada para nascer lá na barriga da mamãe. E lembrando que é dito pelo Midrash que 9 meses da gestação, um anjo do Eterno ensina a Torá todinha às pessoas. E aí isso fica lá dentro delas, como uma marca, mas não como uma ordem que ela vai ficar robotizada para fazer aquilo. Não, ela vai ter liberdade. Aí a criancinha nasceu. A criança nasce até um determinado limite de tempo, a criança só vai demonstrar a ruindade dela. Mas olha, na nossa cabeça do dia a dia, a gente olha para uma, ai que criancinha, isso aqui é um anjinho de Deus. Anjinho de Deus só faz o bem. Põe o teu dedinho na boquinha daquela criança para você ver. Ela vai cravar o dente e vai morder, porque ela não tem noção do tanto que é, entendeu? A gente vai brincar, morde, o papai morde, ai, para, não tem noção, ela aperta para valer. Criança, você não faz o que ela quer, ela xinga, ela fala que vai embora, não gosta de você, chuta, tudo isso. Ela não fez por querer, claro que ela fez por querer, porque ela é isso. Depois que a gente vai crescendo mais, aí a gente se torna essas pessoas aqui que nós somos. Eu não estou conseguindo ver a maldade em vocês. Mas eu também não posso admitir que eu estou olhando tudo para pessoas boníssimas. E nem vocês a mim. Porque todos nós, por isso aquela tal, pisa no calo para você ver. A gente desce do tamanco e roda a baiana. Né? Todo mundo é assim. Agora, nasceu a criança, nasceu você. Você começa a crescer e começa a praticar as coisas. Quando você começa nas primeiras atitudes, você começa a fazer coisa errada, ligado ao lado da inclinação para o mal, você começa a movimentar uma região celestial, porque o bem e o mal estão em cima. Não está no inferno, está em cima. Então você começa a mover uma região no céu. E aí você libera um anjo de lá que desce à terra. E ele então vai começar a estimular você a andar nesses caminhos. Por isso que no judaísmo você vai encontrar que no decorrer da tua vida você cria anjos. E você cria anjos para o bem, quando você faz coisas boas, e você cria anjos para o mal, quando você faz coisas que não são boas. Tá? E que quando a pessoa morre, ela vai passar por aquele túnel, logo ela começa a perceber aquela multidão de coisas escuras atrás dela. São aqueles anjos malignos que ela criou. E agora ele começa a perseguir a pessoa dizendo, papai, você me criou, olha o mal que você fez para mim, você fez... Entendeu? Onde vem a agonia da pessoa no pós-morte. Aí, bom, se mexe com o lado de cá ruim e atrai, quando você mexe com o lado bom do céu, você também atrai o lado bom, tá? O que é o normal? O normal é a pessoa, segundo a Torá, o que a Torá te ensina? Ensina você a ter controle. Ela não diz que você não vai mais errar, mas ela diz que você vai minimizar o erro.
Quando fala o justo perfeito, o justo completo, o justo incompleto, do que está dizendo? Que aqueles tzadikim, que eles fizeram o quê? Eles conseguiram subjugar o seu Yetzer Hará. Entendeu? E vai por aí afora. Por exemplo, quando todo mundo aqui leva uma vida mais surrada, financeiramente falando, certo? Tá? Se tivéssemos uma vida totalmente boa financeiramente, nesse sentido a gente estaria dizendo, ter uma vida muito boa, tranquila e tal. Aí você pode ter tendência a agradecer a Deus. Mas quando a gente está numa vida surrada, cada coisinha dentro dessa vida surrada que atrapalha um pouquinho mais, a gente se lamenta com Deus. Não é assim? É assim que a gente escuta as pessoas a falar. É um jargão popular. As pessoas colocam isso para Deus. Bom, se você está nesse ponto dessa situação, tudo aí é pecado? Se você se afasta de Deus, se afastou por quê? Tem um monte de coisa no afastamento que para a religião ele pode chamar de pecado, mas às vezes nem a religião chama de pecado. Olha, será que existe um pastor que não liga para a mãe dele? Com certeza. Você acha que ele se vê como pecador? Não vê, por quê? Porque ele começa a perceber um monte de coisas boas que ele faz. Ele ajuda pessoas, ele faz isso, ele faz aquilo, mas aos olhos da Torá, se ele não tem honrado pai e mãe, ele está em desacordo? Tá. Ele é um pecador? No sentido... É até difícil falar se ele é um pecador ou não, sabe por quê? Porque a religião aí, geralmente ela não toca nesse assunto, se isso recebe o nome de pecado. Pode ver, o pecado dentro de uma religião, e no caso que a gente conheceu, que é a evangélica, ela está sempre conectada com coisas ruins, como roubar, beber, fumar, prostituir, esse tipo de coisa que faz parte de padrão, isso lá é colocado como pecado. Mas quando alguém bate na tua porta e você não ajudou, eles não veem isso como pecado. Quando você não estende a mão para um irmão, não vê como pecado. Quando você não ajuda pai e mãe, não vê como pecado. Só que a Torá, ela chama atenção para isso. De você estender a mão, de você ajudar uma pessoa, seja ele teu companheiro, da tua casa, da tua comunidade, como vizinho, não interessa, é ajuda. Então, tá vendo? Já começa aqui o problema, que vai ter coisa que não vai ser chamado pecado, mas é distanciamento. Esse distanciamento traz escuridão ao mundo? Vai trazer escuridão ao mundo. Agora, literalmente, naquilo que você falou, que repete aí o que o pecado... Você tem anotado? Então, repete aí o que... Violação a um preceito religioso. Tá, violação... Não, mas a pergunta que você fez é que, eu não me sinto... Eu quero saber se eu disse que eu não acredito que existe um pecado. Por quê? Porque tudo é consequência das nossas atitudes. Tudo isso que você falou até agora, eu continuo no mesmo pensamento. Sim, mas eu falei tudo isso nesse final justamente para mostrar que mesmo na tradição judaica, mostra que são as atitudes do homem. O Zohar vai dar uma aula sobre isso, mostrando que as atitudes do homem é que vai trazer a ele aquilo que vem como luz ou aquilo que vem como treva. Entendeu? E não precisa usar o termo pecado. Esse é o sentido. E nesse sentido, se você... por que o pecado é usado tão forte? Porque a tradição da Igreja Católica com a Igreja Evangélica, ela precisa de Satanás, ela precisa do pecado para manter a pessoa escrava. Porque o único meio de você se ver livre do pecado é aceitando o Salvador, é aceitando a cruz.
Se tirar a cruz do cristianismo, acabou o cristianismo, gente. Esse é o problema. Só que as pessoas ficam tão fixadas na questão do pecado, que elas não percebem que as atitudes de desrespeito, de desumanidade, de tratar mal um animal, tudo isso para ela faz parte da vida, mas tudo isso são preceitos que a Torá traz. Então ela está em desacordo, mas a pessoa não vê. Por quê? Se ela não aparenta e não apresenta literalmente as coisas catalogadas como pecado, ela não é pecadora. Mas e a atitude do dia a dia? E os pensamentos? Minimiza. Em Isaías está escrito lá que Deus está falando assim, ó, não foi eu que me afastei de vocês, mas vocês que se afastaram de mim, porque as vossas mãos estão cheias do sangue do pecado. Aí ele declara, aí vai entender isso de acordo com a religião, com o peso que eles colocaram. Porque o que Deus está falando? Vamos trocar o jeito que é? Ele está falando assim, eu nunca me afastei de vocês. Eu continuo no mesmo lugar e continuo dentro de vocês. Sempre. Tá? Só que a pessoa escolhe fazer aquela prática, porque ela está alimentando as suas vontades pessoais. Quando ela se vê alimentando o seu próprio eu, suas coisas pessoais, ela está se afastando de Deus. E às vezes, gente, a gente tem que ter a cabeça pensando assim, bem grande, porque ainda nós estamos, quando a gente fala Deus, a gente sempre fala Deus relacionado com um culto religioso. E eu estou tentando falar essas coisas desconectado de um culto religioso. Então a gente tem que correr a um exemplo assim. Eu lembro que eu atendi uma senhorinha, ela devia ter uns 80 anos. Ela não veio para atendimento, veio a parente dela, não lembro se era neta tal. E aí, na saída, eu fui ser simpático com a mulher lá tal. Naquela época, eu era pastor evangélico. Então, falando com ela, senhora, não sei, papapá. E aí, quando ela falou que ela era católica, tal, na minha cabeça, penso o quê? Coitado, essa mulher vai para o inferno, né? E começo a conversar com ela para tentar puxar ela para o nosso lado, né? E aí ela me dá um basta com toda a educação e começa a mostrar o pensamento dela, como ela via as coisas, como ela praticava no mundo e as ações que ela tinha de realização. Ela começou a falar aquelas coisas, aí eu parei mesmo. Falei, deixa essa mulher livre, porque do jeito que ela está sendo, ela é melhor do que muitos evangélicos. Mas vem aquela máxima do evangelho, que não adianta ser bonzinho, vai para o inferno assim mesmo. Isso é uma grande mentira. Porque Deus está considerando o quê? As atitudes, os atos, a vida, atos de bondade, atos de misericórdia. Entendeu? Então, nesse sentido aí, essa mulher, ela, por mais que eu não quisesse aceitar, ela estava com Deus? Estava. Mas para mim, como pastor na época, eu ia falar o quê? Que ela não tinha Deus. Então, quer dizer, nós somos cegos, éramos cegos. E se bobear, somos cegos ainda. Então tem que tirar essa coisa do olho. Porque a Torá, ela quer que a gente enxergue as coisas pela Torá. E pela Torá ela está falando o quê? Aproximar-se de Deus e se afastar-se de Deus. Se afastar de Deus, a gente comete muitos atos que não estão vinculados para o bem. Que o final dele, talvez por isso aquele provérbio, há caminhos que parecem bons aos homens, mas o final deles são morte. Morte é que é separação. Entendeu?
E por isso a gente pode falar assim, Deus não tem... desde a época como pastor, eu recebi uma palavra na época que eu entreguei aqui para vocês, que Deus falava assim, eu não tenho problema com o pecado. Agora, para o cristão é fácil falar, Deus não tem problema com o pecado, porque Ele já julgou o pecado. Entendeu? Agora, falando nesse sentido, na nossa linha atual, Deus continua não tendo problema com o pecado. Por quê? Porque no nascimento deste homem, Ele já criou junto o processo de techuvá. Então você tem que ser o quê? Uma boa pessoa? O que é ser uma boa pessoa? Dá para responder em 1 minuto? Não dá. Ser uma boa pessoa, grosso modo falando, é você praticar o bem. Você não fazendo o mal, você já está sendo uma boa pessoa. E no evangélico falava assim, se você não fizer nada, você já está indo para o inferno. Não basta ser bom, você já está indo para o inferno. Eu lembro de uma pessoa que era da nossa igreja na época, que ele estava fazendo evangelismo lá na Praça da Sé, em São Paulo, e ele foi entregar aquele folhetinho para uma pessoa, e a pessoa pegou e abriu, e amassou e jogou nele, né? Aí ele foi até a pessoa, pegou o papel no chão, parou a pessoa e disse assim, eu queria que você soubesse que por atitudes menores que essa, eu já matei pessoas. E dentro, na frente estava escrito assim, o que você deve fazer para ir para o inferno? Aí você abria, estava escrito assim, nada, porque você já está indo para o inferno. Isso é um conceito cristão, que traz peso. Então, o que você deve fazer? O que a gente está fazendo? Está vivendo. Basta você não fazer o mal. Basta você não desejar o mal. Se você deseja o mal, você está se associando a energias negativas. Você está surrando o teu corpo, está trazendo mal para a tua personalidade, para a tua cabeça, processo de pensamentos. Você acaba ficando ruim com pessoas, aonde você chega o ambiente fica pesado. E isso acontece com um monte de gente que é de dentro da igreja. Aonde ela chega, ela traz negatividade, ela traz peso. Só porque ela é de uma igreja tal, e o que se sente? E essa questão da aura, e esse peso, e esse mal. Eu já atendi muitas pessoas de igreja, pessoas que tinham compromisso com Deus, que ficaram endemoniadas. Por isso que o Ministério de Libertação dentro da igreja evangélica traz tanto problema, porque eles querem defender que se a pessoa que fica endemoniada, então ela não é um verdadeiro converso. Isso é conversa. Pessoas que eu conhecia de 20 anos ali de conhecimento, conheço a índole da pessoa que ama a Deus. Mas tinha demônios por quê? Por causa dos comportamentos. E não era pecado esses comportamentos. Era associação com maldade. É não livrar dentro as emoções, a ruindade. É guardar raiva. É falta de liberar perdão às pessoas. Eis a questão. Agora, voltando no exemplo que você deu, né, no início do Rabino e da menina do filme. Ela foi expulsa, você vê como também a Torá é uma bênção, né? Se você não souber estudar a Torá, você está perdido, né? Que foi o caso desse filme aí, e são casos verídicos que a gente já leu até em livro. Isso. Quer dizer, ela foi expulsa de casa, porque na cabeça do Rabino, um grande entendido de Torá, um grande seguidor de Deus, ela estava em pecado contra Deus e contra toda instituição judaica. Agora, o fato dele ter expulsado lá de casa, ele não estava pecando contra Deus, né? Estava tudo bem. Então você vê. E o que ele causou na vida da filha? Ele causou tristeza, dor, angústia, trauma. Então você concorda que realmente não tem a ver com uma terminologia, mas tem a ver com ação e reação, atitudes. Ou você traz Deus para perto, ou você traz Deus para ou você afasta. E quando perceber que está numa má atitude, você simplesmente volta para Deus.
E voltar para Deus não é você ir lá numa comunidade, entre quatro paredes e presencialmente lá fazer isso. Não, isso aí é no silêncio entre você e Deus. Você volta para Deus conversando, assumindo, declarando: Deus, pequei contra ti, tá? Ah, mas não posso usar o pecado. Você pode usar, porque o pecado agora se tornou uma linguagem de afastamento. Deus, pequei contra ti, fiz o que não devia, causei mal às pessoas. Dei mancada, isso. Às vezes a gente magoa as pessoas. Entendeu? Magoar de um jeito bobo, mas causa mágoa. É quando a gente envergonha a pessoa em público. É a mesma coisa. Quando a gente faz isso, a gente coloca essa situação diante de Deus e volta. Entendeu? Só para finalizar aqui, não vai estender muito, né? Mas eu estou ouvindo. Pensei numa coisa aqui. Tem um filme que eu achei muito lindo, eu acho que vocês já assistiram, chama Conversando com Deus. Eu não vejo ele em Nash. Ele não vai em igreja. Eu não vejo ele em igreja. E conversando com Deus. Sim, esse filme é bonito mesmo. Mas assim, se você ver a síntese toda, ele não mostra no filme ele indo para a igreja. Entendeu? Isso que eu acho assim, interessante desse resumão, sabe? Que nós aqui, maravilhoso, eu amo. E continue sempre. Mas a essência do que você está falando sobre Deus como um culto religioso, nesse filme mostra muito. Quando a gente começa aqui dizendo que Deus está falando para o povo: eu quero vocês livres para me servir, dá para entender que essa liberdade, Deus está falando em termos dessa liberdade de comportamento, de você ter liberdade de falar para Ele. Não adianta, não existe gente perfeita. Você nunca vai conseguir fazer todas as coisas certinhas. Agora, quando você vive para viver as coisas erradas, sabendo que está fazendo errado, isso é um comportamento que a pessoa ela escolheu, isso é deliberado. Ela escolheu ser assim. Mas quando a gente comete esses deslizes, tá? Permanecendo nessa prática, a gente passa a ter problema no nosso corpo, na nossa mente, com tudo. Mas quando você se dá conta disso e você conversa com Deus e coloca esses assuntos e você repara, quando é possível reparar o dano, entendeu? Aí, só que é o seguinte, as pessoas têm medo de falar assim, porque dá a impressão que elas vão criar uma comunidade sem igreja. Tem medo de tocar o nome assim, porque aí muitas pessoas não querem a igreja. Entendeu? E a igreja, infelizmente, ela se tornou um meio de se ganhar dinheiro. Convenhamos. Entendeu? Então, uma pregação assim, que deixa a pessoa livre totalmente, se eu deixar essa pessoa livre, ela não vai ficar aqui. Se ela não ficar aqui, ela não vai me ajudar aqui. E se não me ajudar aqui, como que eu vou ter os meus deleites? Eles vão pensar. Agora, você pensando no mundo todo entre pessoas, o certo é isso. Agora, é tão fácil, quanto mais você está gratificado com Deus, você vai ter prazer de um lugar como nós estamos aqui. Nós estamos aqui conversando sobre essas coisas, com Deus, conversando daquilo que a gente já fez sem Deus. Tá? Aprendendo, ouvindo coisas da Torá, sem a preocupação de estar aqui como um vínculo, no sentido de vínculo religioso. Nós estamos aqui como se fosse um happy hour. Vamos marcar lá num lugar, numa lanchonete, para tomar um chopinho, sentar lá e conversar e jogar conversa fora. Só que esse aqui, jogar conversa fora, não é jogar conversa fora. É no sentido de entretenimento, só que nós estamos falando de Torá. É um momento gostoso. E tem que ser esse momento gostoso. Sempre. E não porque religião divide pessoas. Religião mata pessoas. Agora nós estamos falando em comportamentos de Torá.
ouvir Torá, conversar com Deus, ser livre. E conforme a gente vai fazendo coisas, Deus vai te dando os toques por sonhos. Uma música que você ouve, que vai te trazer lembrança de alguma coisa, que vai ligar, isso aqui foi uma história ruim na minha vida, eu nunca toquei nesse assunto, eu vou falar com Deus sobre esse assunto, vou liberar esse assunto. Tudo isso é liberdade. Para servir a Deus, estamos em liberdade. Tá bom? Vamos parar por aqui que a gente já foi, estamos no limite.